Tá gravando, meninos. Tá gravando? Tá gravando. Tipo, né? Cozema Deixés no ar. É a primeira vez que a gente se reúne assim ao vivo. Inclusive eu nem conheci o Bruno, tipo, faz 2 dias que a gente se conheceu. Pois é. E o Frank a gente já tinha se esbarrado, assim, mas faz mais de um ano que a gente tá nessa de produzir o podcast e tudo mais. E aí rolou de o Bruno e o Frank estarem em Xaxim, que é onde eu moro hoje. E a gente falar, por que não, né? Por que não fazer um momento assim, em vídeo e tal. E aí, qual que é a sensação de estar gravando um negócio assim ao vivo? A sensação de eu não sei o que vem por aí, porque ela tem aquele caderno. E aí, Frank, tá preparado? Nunca tô, né? Mas ela vai empurrando com a barriga aqui. Então assim, gente, hoje tá um pouco bem sem pauta, assim, a gente não definiu muita coisa de como que vai ser. Mas basicamente é porque a gente tá junto e a gente queria registrar esse momento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o próprio podcast, um pouquinho da gente e do futuro do podcast, né, do Cozê. Porque tem umas mudanças vindo aí, enfim, o Bruno vai falar um pouquinho das mudanças dele e tal. Inclusive foi esse um dos motivos que te trouxe aqui, né? Eu tô, pra quem acho que já posso falar, né? Acho que sim, tá? Tô, na verdade, nos últimos dias no Brasil. Pra quem acompanha pelo blog, talvez já tenha visto que eu coloquei uma notícia lá, né? Que eu tô me mudando para os Estados Unidos. Lá eu vou continuar a pesquisa que eu faço na universidade, né? Sobre o crioulo haitiano. Mas é isso, muitas mudanças nesses últimos meses e tô aqui a gente tá gravando hoje dia 10 de julho, eu viajo no dia 29 de julho, me mudo, mas como eu disse lá no blog, para quem já viu, eu continuo no Cozema Deixés e agora o Cozema Deixés, aliás, é uma das minhas atividades aí principais, porque o blog eu dei uma pausa ali, né? Mas tem muita coisa para acontecer aqui, né, nesse novo projeto. Legal. E aproveitando que você entrou nessa pauta, então, assim, conta um pouquinho pra gente do porquê que você tá indo pra lá, pra onde exatamente você tá indo, né? Então, eu tô indo pra Albuquerque, que fica no estado do Novo México, deserto dos Estados Unidos, né? O Frank tinha se comprometido a me visitar, já tá repensando. Ele disse que deserto, olha pra onde que ele vai, né? A Renata já tá com visto, só falta comprar passagem. E lá eu recebi como que uma premiação da universidade, né? Pelo trabalho com as línguas crioulas de modo geral. E eu vou continuar investigando questões específicas do crioulo haitiano na Universidade do Novo México. Vou também ensinar nessa universidade, além de continuar minha pesquisa, né? E, bem, basicamente é por isso que eu estou indo. É basicamente isso. Para fazer a pesquisa. Para fazer a pesquisa, Legal. E acho que vou ter mais oportunidade de falar chegando lá, né? Eu acho que chegando lá a gente pode também falar da pesquisa que eu fiz aqui no Brasil sobre o crioulo haitiano. Com certeza. Com mais calma, né? Sim, legal. E aí, Frank, tá feliz com a notícia? Já tá batendo uma tristeza que o Bruno não vai estar por aqui? Na verdade, um pouquinho sim, mas sabemos que o nosso projeto aí do podcast aí vai continuar, né? Que a gente vai continuar trazendo aí coisas que agregam valor aí à cultura haitiana. E sabemos também que o Bruno também vai por um motivo nobre também, de as pesquisas que podem beneficiar outros. E o intuito também sempre foi isso mesmo, de ter um podcast ali para poder preencher aí alguns vazios que as pessoas têm com respeito à cultura haitiana. Eu acho que é isso mesmo. Então, eu também tô bem feliz, assim, é claro que, assim, a gente já não tava junto, perto, né? Tava cada um já numa parte do Brasil. É claro que vai ser meio esquisito pensar assim, o Bruno tá lá nos Estados Unidos, né? Só 3 horas antes aí. 3 horas antes, mas eu acho que é por uma boa causa e vai ser uma fase bem legal também pra você, então aproveite. E aí, uma coisa que eu queria puxar aqui pra gente conversar é um pouco de como que o podcast começou, né?
da gente falar um pouquinho dessa história, assim. Verdade, a gente pode... Acho que a gente não falou ainda. Acho que a gente sobre isso. nunca falou sobre isso, né? Eu acho que a gente O nunca Frank falou. lembra como começou? Então, eu lembro de alguma coisa levemente assim que a Renata, devido aqui na pandemia, ela ouviu muitos podcasts Isso. e ela tipo, teve essa brilhante ideia, por que não um podcast sobre culturas haitianas? E a gente topou em fazer e daí conseguimos tirar esse projeto do papel e botar ele em andamento. Sim. Eu acho que teve uma coisa ali prévia, que foi aquele grupo de WhatsApp. Foi, né? esse grupo foi bem importante. né? A gente fez ali reuniu uma turma que tinha interesse de se reunir de vez em quando para falar sobre língua e cultura haitianas, né? Sim. E daí a gente escolhia algum tema e marcava uma data e falava, conversava. E foi ali que também eu com a Renata, a gente teve também mais trocas e até que a Renata, daí surgiu o que o Frank falou, né? Da questão de, eu acho que pode sair daqui uma coisa. Sim. E foi muito isso mesmo, porque eu ouvi muito podcast em 2020, né, que foi o ano assim, do começo da pandemia. E aí eu tava ouvindo muito um podcast de uns viajantes, assim, uma galera do Brasil que viajou muito para outros países, inclusive para muitos países africanos, e eles falavam muito sobre cultura africana. Aí eu falei, podia muito ter uma coisa assim sobre a cultura haitiana, né? Porque sempre pra mim foi muito difícil encontrar esse tipo de material na internet, em português. E daí, assim, tanto que, né, na ida, assim, quando eu fui pro Haiti e tal, foi muito difícil encontrar informações sobre o Haiti em português. E uma coisa, você já tinha um blog também, né? Mas é que esse blog, assim, ele é meio que uma farsa, né? Porque, assim, é um blog que não tem uma produção de conteúdo muito regrada, assim, Mas né? foi um lugar que você reuniu experiências do Haiti, né? Sim, E eu tinha um de língua, e daí a gente uniu isso e faltava um representante oficial do Eu Haiti. nem vou dizer o que eu quis ter e tal, pra turma não cobrar, né? Que não deixar passar. Mas a gente ainda acredita que vai sair. Vai sair, que a gente vai ainda sair bota aquele uma projetinho. fé. Isso, quem não sabe do que a gente tá falando, volta lá no primeiro episódio. Com certeza, aí vai ver E vai isso ver, aí, entendeu? Mas Ou ver o faltou- nosso e-mail também, que a gente Nem acessa. entrou naquele... Não, entramos aí e temos um Tem fã comentário, aí, tem. comentário Pois que é. a nossa pesquisa e tipo, tá dando resultado, isso é bem gratificante, né? Já respondemos lá também. Muito. E aí, assim, eu acho que o podcast ele nasceu muito dessa necessidade nossa de falar sobre cultura haitiana. E foi muito legal, assim, a recepção das pessoas, né? Foi. Sem Tipo, dúvida. quando a gente ouvia os comentários... eu anotei aqui a data. O primeiro episódio foi publicado dia 28/3/2021. Então isso significa que o podcast tem 1 ano e 3 meses já, né? Olha Com só. certeza. E aí, eu lembro que logo que saiu o primeiro episódio, a gente já começou a receber várias mensagens legais, né? Sim, a recepção foi muito, muito legal mesmo, né? Inclusive, a gente tá com amigos aqui na sala hoje que super apoiaram esse... Sempre. Quando a É a gente nossa plateia postou, agora. eles falaram, E não, também legal, cabe destacar também, Bruno, que teve uma menina lá em São Paulo que se baseou em um do nosso podcast e para fazer um trabalho de escola, que é legal, né? Sim. Foi top. E aí, assim, gente, pensando nesse tempo, né? 1 ano e 3 meses de podcast. Foram muitos episódios, né? A gente tá no 12 já. Desses episódios todos, assim, qual que vocês têm uma lembrança assim, eu gostei mais de gravar esse e tal? Olha, eu acho que Não precisa ser muito interessado, o não meu- lembra, né? Deixa eu abrir aqui. É porque na verdade eu acho que o meu favorito é um que eu não participei. que foi aquele, na verdade, com os haitianos falando, né? Gente, aquele o História de episódio. Imigração? Meu, que legal que você gosta, eu também gosto aquele muito episódio é dele. muito- Sim. É. É muito legal. A gente até pode falar bem dele porque a gente nem participou muito, né? Exatamente. Basicamente foram as pessoas convidadas Sim. que contaram as experiências. Eu gosto muito, eu acho muito. Que legal, meu. Eu gosto muito desse episódio também, justamente por isso, porque os haitianos são os protagonistas daquele episódio, né? A história deles
contando a experiência deles de chegada no Brasil, como eles foram recebidos e tal. Qual que é o número desse episódio? Eu acho que é o 6. Vamos ver aqui pra gente já falar pra galera aí que tá ouvindo. Foi o episódio 6, Histórias de Imigração. Então quem quiser Gente, ouvir... é lindo, é emocionante, né? É emocionante. Inclusive a gente tinha tipo uma ideia de trazer outras partes daquele mesmo episódio pra trazer outras histórias, né? Sim. E aí, será que o pessoal quer? Pode ir. E aí, Frank? Eu acho que o episódio que eu mais gostei foi aquilo que nós gravamos que não foi pro ar ainda. Não conte porque não foi pro ar ainda. Vocês vão conhecer. Não, mas porque nesse episódio a gente conseguiu botar ou colocar alguns aspectos da cultura haitiana ao vivo, assim, em grandes cores, para as pessoas poderem perceber o quão importantes são algumas coisas para os haitianos que estão bem relacionados com as crenças deles e também ao viver deles, o entender deles. Eu acredito que foi muito legal. Inclusive estava com uma nova integrante oficial do podcast, né? Por que não mencionar? Inclusive, beijo Camila, você tá fazendo falta aqui hoje, mas, né? No momento que tá saindo esse episódio, acho que todo mundo já sabe que a Camila agora é oficial, né? Exatamente, Integrante diretamente oficial, de Cuiabá para Pois é. José Mandechese. Com certeza. Foi Muito legal. Uma ótima aquisição. tem muita coisa boa pra vir com Muitos conteúdos para acrescentar aí nos podcasts. Verdade. Eu gostei muito também daquele episódio de diferenças culturais, que o Frank traz várias histórias da chegada dele no Brasil. Ele conta várias, né? A gente riu muito desse Aquilo ali episódio. foram mais relíquias, assim, né? Foram mais joias, assim, sabe? Por ao descoberto aí algumas coisas alguns choques culturais, e eu acredito que a cultura ele te permite ver o que a pessoa ela realmente é e o que a pessoa realmente preza, né? E eu acredito que esse episódio ele trouxe luz sobre por que alguns haitianos reacionam de algumas maneiras. E eu acredito que teve um momento bem intenso aí daquele episódio lá de o porquê se colocar no lugar da pessoa, de porquê que eles agem de alguma forma, e foi meio dramático, né? Foi esse, dois? Falar um pouco, eu acredito que foi nesse aí. E também acredito também que no outro episódio, quando nós trouxemos tanto a outra Renata, a Charada, também esse episódio também foi o 7, se eu também, né? o João do bairro lá, eu não vou mencionar. João, que inclusive tá aqui do lado, né, em Chapecó. Tá aí em Chapecó. Salve, João! Foi o 7 e 8, né? Mano, foi muito legal, foi muito bacana. Foi muito engraçado. Muito top. Foi bem legal. Não, assim, e muita gente fica se perguntando assim, como que é o bastidor do podcast, né? Tem gente que pergunta, como que vocês fazem pra pensar nas pautas, né? Como que vocês gravam? Vocês têm equipamento profissional? Não, a gente usa computador, né? Nossa. Então, essa é a grande história, né? Tipo assim, foi feito totalmente no improviso esse podcast. A gente não tem nenhum equipamento adicional, né? De quem grava podcast, microfone, não sei o quê. E a gente vai gravando assim, vai vendo o que dá, né? Só o Frank que tem um fone lá chique, né? Com um negócio. É verdade. Ele entra todo preparado pra gravar, se arruma, passa perfume. Representar bem o podcast, né? E a gente lá, mal favela, e tá tudo certo. Não, pior que falando assim, aqui a gente, esse encontro aí é histórico, né, Bruno? Sim. A gente tá fazendo algumas coisas aí, subir de nível, assim, em classe e tal. O Bruno vai sair daqui, como é que eu falei? E eu vou sair com classe, né? Então vai dar certo, assim. Top.
isso. E como que estão os planos aí, então, pro futuro do Cozeima Deixares? Então, como estão os planos? Fala aí, Frank. Você tem uma resposta porque eu não tenho. Na verdade, eu acho que essa pergunta aí dá muito o que falar, né? Então, eu assim, Frank, a gente, plano geral é continuar, né? Mas, com certeza, eu falei pra Renata que a gente tem que lançar aí a 100º episódio aí, nem que a gente esteja de bengala e tal. Exato. Isso desde o primeiro episódio. Com certeza. Mas eu não sei. Então, onde paramos? Que assim, Paramos da novidade da Renata, né? A gente quer saber. Caro pra vir pra Xaxim. Com certeza, pra saber desses lances todos. Gente, assim, é complicado, tá? Sim. Assim como o Bruno tá indo, eu também tô indo, né? Eu vou ficar um tempo fora do Brasil e é isso. E é isso não, E aí onde eu você tô vai? assim, então, vamos Como lá. assim? Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos desenrolar. Você tá indo. Agora a plateia vai falar, como assim? Voltando então. Mas espera aí, a gente já tem o fuso horário do Brasil, o fuso horário de Brasília, né? Horário de Brasília, tem o de Cuiabá. Meu E vai ter Deus. o meu dos Estados Unidos, da região ali. Lá do deserto lá. Qual que vai ser o outro? Qual que vai ser o outro? Fuso Pois horário. é, esse fuso horário ele é um pouco longo. 5 horas à frente do Meu Brasil. Deus! Imagina, o Bruno vai dar 3 horas atrás e eu 5 horas à frente. Como a gente vai fazer pra gravar o podcast, eu não sei. Mas a gente dá um jeito. Que é uma questão, assim, que me fez pensar bastante, né? Como que vai ser e... enfim, questão de planejamento, de tempo, né? De tudo isso. Acho que nós temos que ver aí, botar em sintonia pra gente encontrar O Frank já quer O mais fazer. dramático, ele só quer que a gente faça e grave todos os episódios. Ele tá tipo Não. assim, vocês podem ir pra China, eu não Pode quero nem ir. saber, eu só Eu quero tô aqui saber se a querendo gente vai saber. gravar isso é Eu tô aqui bagaça. querendo saber onde que eu vou visitar a Renata e o Frank. Onde que dia que a gente vai gravar o O podcast? foco é. O foco é ter episódio no ar. é ter episódio no ar. Eu não quero. Não, vai ter. Vai ter. Calma. E claro, entendeu? Nós queremos que episódio vá no ar. Eu não sei. E aí, vocês adivinham assim pra onde talvez que Meu eu tô Deus, indo? Então, 5 horas na frente do Brasil, eu imagino a Europa, né? Ai meu Deus, não é Europa, então. E você vai Não falar tem que- dinheiro. Tem uma Vai coisa falar que alguém língua. falou na plateia. Então deve ser na África? Ai, minha Deve guarda. ser. É na África. Temos na plateia alguém que é filha de angolano. Tá brincando? Eu não sabia. Andressa? Que Angola? demais! Não sabia. Não é Angola. Não é Angola. Mas que legal, Peraí. Andressa. Ela ficou assim, já... Tá vendo, gente? Que esse Então, podcast não é mas Moçambique, gostaria não é? muito. É Moçambique? Moçambique. Que legal! Na verdade, demais, assim, demais. na verdade, assim, Que gente, demais. é um sonho muito antigo ir pro continente africano, né? E eu e mais uma amiga, a gente ficou a pandemia inteira planejando isso, né? Na verdade, muito antes da pandemia, a gente já gostaria de ter realizado, enfim. Mas aí a gente ficou pesquisando todo esse tempo, e são 54 países no continente africano, então a gente ficava, meu, pra onde a gente vai? A gente sabe que a gente quer ir pra lá, mas pra onde, né? Sim. E aí a gente pesquisou muito, a gente fez muitas coisas, falou com muitas pessoas e decidimos que Moçambique era uma boa opção por vários motivos, né? Certo. Pela necessidade do trabalho que a gente está indo fazer, pelas pessoas que a gente conhece que moram lá, tem vários brasileiros que moram lá e que a gente também conhece, tem a questão da Sim, língua, da né? língua. Que é muito mais, enfim. E aí é isso, a gente vai fazer essa experiência, a gente vai para a África do Sul antes. Certo. A gente ainda não sabe como vai ser, eu não sei se eu vou... Se vocês receberem uma mensagem pedindo dinheiro por Pix, sou eu mesma. Não desconfie, não ache que é igual, mentira. viu? Sou eu. Eu tô igual.
Eu faço as palavras da Renata as minhas, que É tipo isso. que o dólar tá caro. Pra não ficar atrás, vai ter mudança na minha vida também. Ai, meu Deus do céu! O que é isso? Revelações! Revelações. Você acabou de decidir. Eu só vou mudar de bairro. Ah, não, vai acabar dele, é uma mudança. Não, mas o bom é que a gente e alguém rico, né? Alguém que tem rico. terras, né, no país. Exato. Então, assim. Terra que eu sonho em ter. A gente tá falando aqui com um grande proprietário de terras Que é no nosso isso? país. Gente, mas peraí, vamos lá. E quando que acontece isso, assim, já Então, tem... já vai ser no final de outubro. Tá. E aí, assim, agora a gente tá numa correria de documentação, né? De Vocês trabalhar vão ficar em Maputo? Maputo, Ah, tá. na Maravilha. capital de Moçambique. Aham. E assim, as coisas são realmente incríveis, porque, né? Eu fico pensando, eu não quero me afastar da cultura haitiana e, enfim, né? De tudo isso que a gente vive, que a gente viveu esses anos todos. Sim. E aí, olha a ironia. Uma das pessoas que vai comigo é da onde? O Haiti? Do Haiti. Ou seja, eu vou com duas amigas, uma brasileira e uma haitiana. Então eu vou estar demais, todo dia em contato com a língua. Mas a gente ficou devendo pro público, Renato, episódios sobre as similaridades que tem da cultura haitiana para a África. E acredito que você vai poder entender mais ainda da cultura haitiana, porque eu acho que o haitiano é um africano perdido no Caribe. A Renata tá indo lá a trabalho do programa do É isso que eu entendi. Vocês me mandaram lá trabalho. Então pode bancar essa pesquisa. Ela vai lá no local, Já que ele é tá? rico, né? Já que tem dinheiro, então por favor, me apoia. Com certeza. Renata, que legal, Meu, que tô bem demais. feliz A gente tá também. feliz por você também. E é Muito bom isso, mesmo. assim, não sei como vai ser, não sei se eu vou voltar antes do Aham. previsto, se o dinheiro acabar eu volto e vai. E é isso que vai acontecer provavelmente. Mas eu tô feliz de, se eu conseguir ir, assim, ficar, 1, 2, 3, 6 meses, não sei, eu já vou Aham. ficar muito feliz. E depois disso, não sei o que vai ser também da minha vida, não sei se vai ser, onde vai ser, não sei, de nada, né? Aham. Mas tô aí na expectativa, eu fiquei bem apreensiva em relação a pensar no podcast, porque todos nós estamos com várias atividades, né, nesse Sim. momento, assim. Sim. E até por isso, desculpa pessoal, que os episódios estão todos atrasados. Atrasados. Essa vida deu Deu uma mudada. Deu né? uma mudada ali e lógico que vai ter muitas mudanças. O Bruno está indo para os Estados Unidos, a Renata vai para a África, então são mudanças e eu entendo elas completamente, porque eu também já me mudei muitas vezes na vida que eu perdi a conta de quantas vezes que eu mudei. Agora, Ah. sabe o que eu tava pensando aqui, né, Renata? Ah, Que a gente vai estar na condição de imigrante, né? como é que vai ser isso, né? A gente vai também ter coisas aí Novos pra episódios. falar, né? Novos episódios, exato. Tem algumas coisas que você já contou pra mim aí dos Estados Unidos que eu tô louco em conhecer, né? Então, E eu acho que vão ser experiências também muito diferentes, né? Pensando que você tá indo para Sim. um país como os Estados Unidos, né? Ser imigrante lá vai ser diferente, né? Vai. De vai ser estar assim. na África. E a gente vai poder comparar isso, né? E pensar mais sobre a imigração de modo geral também, né? Sim, Com é certeza. verdade. Verdade. Muito legal. Muito legal mesmo. Gente, olha só, a gente, Demais, né? acreditem, hein? Acreditem, a gente não sabia. É. A gente, Da mudança da Renata, Renata. vai vai souber aí Tá vendo? fazer a... Será que eu devia ter falado? Não sei, mas agora já Não, falei. agora mas eu já acho falou que- em rede podcastal. Mas o Top, importante top, é que, assim, acho que a gente já viveu muita coisa legal até aqui com o podcast. Eu acredito que ainda tem várias coisas pra acontecer, né? Tem pessoas novas entrando, como a Camila, que vão dar Camila, pra gente, né? Camila, pra onde você tá indo, Camila? Camila, Camila espero que você tá em Cuiabá, né? Daqui a
Espero que você fique em Cuiabá aí, não deu de ir pro Japão, né? Que Já pensou, meu? Aí vai ser uma aí se for pro horário, Japão, né? aí é loucura. Pra quem não sabe, a Camila nasceu no Japão. Com Né? certeza. Mas Meu, que loucura, né? Mas eu acho que isso também é muito legal, né? A gente ter experiências tão diferentes de criação, de onde a gente veio e tudo isso torna ainda mais diverso, né? O negócio, assim, os olhares, a conversa, né? E assim, gente, já tem muita pauta engavetada, assim, de coisas que a gente quer trazer pro podcast, né? A gente já tem várias pautas que a gente escreveu, que a gente... Mas é um pouco... A gente precisa de um pouco de fôlego pra conseguir colocar tudo isso aí, né? De verdade, gravar. Inclusive, precisamos de um editor de vídeo. Se você está assistindo esse vídeo e gostaria de colaborar com esse podcast pra ele não morrer, fala com a gente. Fala assim, eu quero editar de graça, porque a gente não tem dinheiro pra Você estaria apoiando uma causa nobre. vocês viram, né? A gente tá, né? A gente tá É tentando, tá? Legal. Mas é isso, né, gente? Acho que a gente só queria mesmo trocar essa ideia, assim. Não sei se tem mais alguma coisa aí. Atualizar o pessoal, né? Atualizar o pessoal e também esse encontro aí ficar bem marcante, de a gente poder se reunir, se juntar e ouvir som de mudança deles aí também. Verdade. Acho que é isso mesmo. É isso. E não sei, acho que eu quero agradecer também vocês dois, assim, porque vocês, tipo nossa, assim, acreditaram na ideia, né? Quando a gente começou a falar de podcast, assim, vocês, vamos lá, vamos fazer e tal. Sim. E às vezes só o que a gente precisa pra fazer mesmo o projeto é ter pessoas que a gente pode ir embora, Renato tem que Ou seja, a gente não toma eu queria só fazer esse tchau. Vamos fazer. Daí você fala assim, sobe a trilha sonora aí, editor. É, isso aí. Novo editor contratado. Vamos então. Tá bem, então a gente vai embora agora, né? Mas a gente volta. Pelo jeito esse é o final de uma temporada. Com certeza. Né? E aguardem aí a próxima temporada. De regiões, diferentes regiões do mundo, né? É isso aí. Cozê pelo mundo. Você vai ter público africano, vai ter público estadunidense. Vai ter de tudo. É que a gente conquistou o Brasil, né? Tá se achando. Gente, por que realmente se acha. Chama a trilha sonora aí pra gente acabar esse podcast. Com certeza. Porque a música. É só chamar a trilha, Antônio. Fala aí. Chama a trilha sonora aí, meu. Quem você tem que chamar? Quem que é? O novo editor, né? Novo editor, Você- quem que é? Você que está editando pra nós. Obrigada. Vamos já vale tudo, cara. Tu é doido. Então é isso, gente. Valeu, obrigada, bye bye. E a gente se vê na próxima temporada. Tchau, tchau. Abraço. Valeu. Falou. Palminha do. Ai, gente. Queria ter gravado as palmas. Tava gravando aqui.